Jesus, usa o teu servo, como sempre tu tens usado. Abre os céus nesta noite, que esta igreja seja impactada pelo teu Espírito Santo, é a nossa oração. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quem vai morar no céu, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Somos gratos a Deus por essa feliz oportunidade que Deus nos tem concedido de poder uma vez mais um domingo, estar na casa do Senhor para cultuar o seu nome. Em especial, deixar o nosso agradecimento ao nosso pastor Argemiro pela confiança de mais uma vez estamos ministrando a palavra de Deus. Nossa saudação ao nosso pastor Leandro, ao pastor Leonardo, aos demais pastores, obreiros da casa de Deus. Deus venha estar abençoando de uma forma especial. Sentimos a presença de Deus aqui. Quem já sentiu a presença de Deus nesse culto? Deus está na direção de todas as coisas. Deus é maravilhoso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 30. Vamos ver o que Deus tem para nós aqui nessa noite. Já me alegrei aqui na presença de Deus, senti a presença do Espírito Santo, e Deus está no controle de todas as coisas. Deus é maravilhoso. Deus tem algo especial para você aqui hoje, viu? Deus tem algo especial para a sua vida. Eu estive faz uns 2-3 dias, estudando uma palavra, e desde que cheguei aqui senti o Espírito Santo me guiando para essa palavra, pastor Argemiro. E a gente fica até um pouco receoso para pregar assim, mas Deus é bom e Deus vai nos dirigir aqui. Obrigado, irmão Nemuel, que nos emprestou o papel e nós fizemos esboço agora. Graças a Deus. Deus abençoe o irmão Alberi pela caneta e o irmão Nemuel pelo papel aí que nos ajudou. Vamos ver o que Deus tem para nós. Deus está no controle de tudo, você crê? Marcos 6:30 diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o quanto tinham feito e como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. Porém a multidão que viu-os partir, e muitos o conheceram, e também correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles, e Jesus saindo viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. O dia já estava adiantado, e os discípulos se aproximaram e disseram: mestre, o lugar é deserto, e o dia está muito adiantado. Despede-o para que vão ao campo e às aldeias e comprem pão para si, pois não têm o que comer. Ele, porém, respondeu, disse: dai-lhe vós de comer. Até aí, os irmãos podem tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus está nesse lugar. Glória a Deus. Meus irmãos, eu convido você para por alguns minutos meditar nessa palavra de Deus, que Deus tem colocado no nosso coração. Se você quiser manter a Bíblia aberta ou fechar, fique à vontade, mas nós vamos discorrer esse texto que Deus trouxe ao meu coração na certeza. Amanhã começa uma nova semana, e você vai começar ela mais abençoado do que terminou a passada, em nome de Jesus. Irmãos, o texto que nós fizemos leitura é preciso ser contextualizado com uma ordem de Cristo, que está no capítulo 6 e versículo 7, quando Jesus chama os discípulos a si,
E quando Jesus ordena-os para que vão de 2 em 2, a fim de que venham pregar o evangelho que eles estavam vendo Jesus pregar. Jesus chamou os discípulos e ordenou-os para que fossem pelas cidades, pelas circunvizinhanças, e ali viessem pregar o evangelho do reino. E antes deles ir, Jesus os deu poder, Jesus os deu autoridade. O versículo de número 7 diz: chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. Jesus deu poder aos discípulos e eles saíram para pregar o evangelho na circunvizinhança. Até então eles haviam visto Jesus repreender espíritos maus, eles tinham visto Jesus pregar, mas agora Jesus vai dar como que um discipulado a eles acerca da pregação. Jesus vai ordenar que eles agora vão e preguem. E eles vão e pregam. E aquilo que acontece diante da pregação deles os deixa maravilhados. Eles ficam maravilhados com aquilo que está acontecendo, porque as pessoas recebem a sua pregação, a pregação causa efeito naqueles que ouvem, pessoas aceitam o evangelho do reino, pessoas com espíritos maus são libertas, pessoas enfermas são curadas. Deus faz uma grande obra através deles e eles ficam muito animados, muito empolgados com aquilo que está acontecendo no ministério de cada um deles. Eles ficam de verdade cheios de ânimo e pregam aqui, pregam ali e cansam e retornam a Jesus. O texto que nós fizemos leitura no verso de número 30, diz que os apóstolos juntaram-se a Jesus, outras versões diz vieram a Jesus e contaram-lhe tudo que haviam feito. Eu imagino mais ou menos a cena, Jesus os aguardando, e quando eles vêm até Jesus, eles começam a contar. Jesus, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu orei por um endemoniado e o demônio saiu, eu preguei, toda a família se converteu. Começam a fazer um culto de testemunho junto de Jesus. Porém, no meio daquele culto de testemunho, eles recebem uma notícia trágica. Por quê? Porque muitos deles também eram discípulos de João Batista. E naquele dia, João Batista havia sido decapitado por Herodes. Você conhece a história? Herodes tirou a cabeça do profeta João Batista. E para aqueles que antes de ser discípulos de Jesus, eram discípulos de João, que era o caso de alguns dos 12, eles ficaram com o coração pesaroso, porque afinal, o seu João Batista, aqueles que eles começaram seguindo, havia morrido naquele dia, havia perdido a sua cabeça, e eles ficavam com o coração angustiado. Quem sabe, até esperando que Jesus viesse parar tudo, e viesse ir ao sepultamento de João, mas Jesus não vai. Jesus, ao invés disso, toma os discípulos e, percebendo o cansaço que havia sobre eles, também a angústia que havia no seu coração, Jesus resolve tirá-los de Cafarnaum e levá-los para as encostas de Betsaida. Betsaida era uma região que tinha muitos desertos, e nesses desertos, Jesus os leva lá com uma finalidade, com um propósito. E qual é o propósito? Pregar mais? Não. Qual é o propósito? Ganhar mais almas? A princípio não. Qual era o propósito? Descansar. Porque embora o seu coração ardia por pregar, por falar o evangelho, os seus corpos cansavam e eles precisavam descansar. O texto que nós fizemos leitura diz que Jesus, tomando-os, disse: vinde-vos para um lugar deserto, a fim de repousar. O intento de Jesus era que eles viessem descansar. Para tal, eles subiram em um barco e juntos foram cerca de 8 a 10 quilômetros da onde estavam, e ali, num lugar deserto, iriam descansar. O problema é que houve o vazamento de uma informação.
de alguma forma, não WhatsApp, que não tinha na época, mas de alguma maneira souberam para onde eles estavam indo. A multidão descobriu para onde Jesus e os discípulos haviam decidido ir. E não pensaram duas vezes, foram atrás deles, de forma diferente. Por quê? Porque Jesus foi de barco com os discípulos, já a multidão foi a pé. Os estudiosos dizem sobre esse texto que a multidão andou o dobro de distância de Jesus, mas ainda assim chegou junto com ele lá, porque eles foram correndo, eles foram no passo, por terra, enquanto Jesus ia de barco. Quando finalmente Jesus chegou no lugar que queria chegar, Jesus desceu do barco com os seus discípulos, e ao levantar os olhos para ver aquele lugar que antes era deserto, agora já não era mais deserto, porque uma grande multidão estava chegando ali. Uma grande multidão estava preenchendo o lugar deserto, porque Jesus tinha ido para um lugar deserto para descansar. Mas a multidão não está nem aí com o descanso do mestre. A multidão quer bênção, a multidão quer oração, quer milagre, quer vitória. A multidão quer Jesus, vai ao encontro dele. Os discípulos olham com um olhar, de repente pensando assim: nós viemos descansar, nós precisamos de um descanso, já pregamos dia direto aí, e a multidão não nos dá um tempo. E Jesus olha para eles diferente. Por quê? Porque enquanto os discípulos olham para a multidão com um olhar de cansaço, de abatimento, de alguém que prioriza a si ao detrimento da multidão, Jesus olhou com um olhar diferente. Qual é o olhar de Jesus? O olhar do mestre está escrito, olhou-os, verso 34, com olhar de compaixão. Jesus enxergou na multidão algo que os discípulos não enxergou. Como é que Jesus enxergou a multidão? Um monte de ovelhas que não tinham pastor e precisavam das suas palavras. Então Jesus não mandou-os embora, Jesus não os despediu. Ao invés disso, Jesus os recebeu e voltou-lhes a pregar o evangelho. Este olhar de compaixão de Jesus é maravilhoso. Por quê? Porque muitos milagres Jesus operou porque alguém pediu. Muitos milagres Jesus operou porque alguém suplicou. Muitos milagres Jesus operou porque queria mostrar o seu poder. Por exemplo, quando os discípulos de João vieram até Jesus para mostrar o poder e que ele era o Messias, Jesus fez milagre. Bartimeu ele operou porque Bartimeu pediu, mas tem milagre que Jesus não operou porque ninguém pediu e nem porque queria mostrar que ele era o Messias. Ele operou pela essa simples palavra, compaixão. Ele olhou com compaixão para a mulher, a viúva de Naim, e ela não pediu nada. Ela não disse: eu preciso de um milagre. Ela não disse: levanta o meu filho. Ela não disse: eu preciso que ele ressuscite. Mas a Bíblia diz: Jesus olhou com um olhar de compaixão. Se eu e você entrarmos diante desse olhar de Jesus, o olhar da compaixão essa noite, fique certo, a bênção vai alcançar a tua casa, o milagre vai alcançar a tua vida, porque não tem ninguém que Jesus olhe com esse olhar e não melhore a sua vida e não mude a sua história. Jesus olhou com um olhar de compaixão. Recebeu a multidão sentou e passou a ouvir os ensinamentos do mestre. Jesus esse dia estava inspirado. Jesus esse dia, embora cansado, estava motivado. E Jesus começou-lhes a pregar. Jesus contou parábolas, Jesus entregou mensagens, Jesus curou enfermos, Jesus fez coisas
extraordinárias. O povo esqueceu do detalhe do tempo e estava maravilhado vendo o culto com Jesus, porque o culto com Jesus era um culto que preenchia a sua alma. Então o relógio era apenas um detalhe. Eles ficaram com Jesus muitas horas ali. Eles com certeza cantaram, louvaram, ouviram as mensagens, viram os milagres. Porém, os discípulos que ficavam na volta do mestre acompanhando a situação, de repente um deles, por nome Filipe, vai chegar possivelmente em outro e dizer: tem um detalhe, eles estão muito empolgados com o culto, eles estão muito animados com o culto e esqueceram que tem um detalhe, que é o detalhe do tempo. O horário já passou, já faz horas que esse culto começou, e pela empolgação de Jesus parece que não vai terminar tão cedo. Só que nós estamos em um lugar deserto, não tem alimento nenhum aqui, não tem alimento nenhum nesse lugar deserto. Aqui no deserto não tem nenhum mercado, aqui no deserto não tem nenhuma padaria, aqui no deserto não tem nenhum 24 horas, aqui no deserto não tem nenhum lugar para se comprar alimento para essa multidão. A melhor saída aqui é despedir a multidão e pedir que vão, porque daqui a pouco essa multidão vai ficar com fome, e multidão com fome não vai ficar bom para nós. São 5.000 homens, nós só somos 12, com Jesus 13, então é melhor despedir a multidão. Eles começaram a falar um com o outro, pastor Gemiro, um com o outro, e de repente eu penso que chamaram Jesus de canto, puxaram um corinho, começaram a louvar, e alguém ali e chamou Jesus e disse: Jesus, aí começa o relato, chamaram Jesus e disseram: Jesus, despede-os, versículo 36, para que vão aos campos e aldeias e comprem pão para si, para que se alimentem. Só que o que eles esperavam era que Jesus dissesse: é verdade, eu não tinha pensado nesse detalhe, é verdade, eu vou ter que despedir eles, porque afinal aqui realmente não tem padaria, não tem lugar nenhum, não tem nada para comer, é melhor despedir. Isso é o que eles esperavam. Só que Jesus nem sempre, ou na maioria das vezes, responde conforme a gente espera. Aí Jesus olha para eles e devolve a afirmação. Em vez de Jesus dizer é verdade, Pedro vai dar a bênção apostólica e nós vamos despedir o culto. Ao invés disso, Jesus diz: não, dai vós de comer. Aqui começa o confronto desse texto. Por quê? Porque Jesus vai dizer para eles alimentar uma multidão que eles mesmos estão dizendo que nem Jesus tem como alimentá-los naquele momento. Porque não são poucos, são 5.000 homens, 5.000 pessoas ali. Como alimentar uma multidão dessa? Jesus disse: dai vós de comer. Aí o discípulo toma a palavra e diz: não, Jesus, eu acho que o senhor não está entendendo. Deixa eu lhe explicar melhor. Se já fosse pregador, dizia: eu vou melhorar para o senhor entender. Esse lugar aqui é deserto. Nós já fizemos peguei uma calculadora, fizemos uns cálculos, pelo menos 200 denários para alimentar essa multidão. A gente não tem nenhum, imagina 200. E outra coisa, não tem nem lugar para comprar, porque aqui não tem nenhum lugar que venda tanta comida para uma multidão toda dessa. Aí Jesus olha para ele como que se dissesse: você entende de cálculo, você entende de matemática, mas quem entende de milagre sou eu. Tem horas na nossa vida que a gente faz cálculo, tem hora na nossa vida que a gente faz previsão, tem hora na nossa vida que a gente faz prognóstico, e de nenhum jeito dá, de nenhuma maneira a gente consegue, de nenhuma forma a gente consegue a vitória que precisa. Aí tem que deixar na mão de Jesus, porque Jesus não depende de previsão, Jesus é Jesus de provisão. Jesus não depende de cálculo matemático e nem daquilo que o homem pode escrever. Jesus é Jesus sobre qualquer e toda circunstância. Aí Jesus poderia dizer: realmente,
Se precisa de 200 denários, não temos. Então vou ter que despedir a multidão. Mas Jesus não diz isso. O que é que Jesus diz? Jesus manda procurar quem tem alguma coisa no meio da multidão. Jesus manda eles buscar o que eles encontrarem no meio da multidão. E é isso que eu acho interessante, porque o foco dos discípulos, pastor Leandro, está naquilo que eles não têm. Mas o foco de Jesus está naquilo que se tem. O foco dos discípulos está no muito que eles não possuem. Mas o foco de Jesus é quem tem. Alguém tem. E se alguém tiver, não importa se é pouco ou se é muito. O importante é se é tudo. Para Jesus não importa a quantidade, para Jesus importa a totalidade. Independente se é muito ou se é pouco, se for tudo, coloca na mão dele. Independente se é muito ou se é pouco, se é tudo, é o que basta para ele fazer alguma coisa diferente na vida daquela pessoa. Lembra da viúva que o irmão Luiz leu aqui? Ela não tinha muito, ela tinha pouco. Mas o profeta também não queria saber se era muito ou se era pouco. Só queria saber se era tudo. Jesus, ele não vê se é muito ou se é pouco, ele só vê se é tudo. Quando a mulher entregou o azeite, ele não queria saber se era muito ou se era pouco, era tudo. Quando a viúva entregou as moedas, ele não queria saber se era muito ou se era pouco, era tudo. E agora aqui o menino ele não quer saber se é muito ou se é pouco, ele quer saber se é tudo. Os discípulos vão no meio da multidão, procuram, e eles não têm, mas eles acham alguém que tem. E aí a narrativa de João vai dizer quem é André. Eu gosto do André, porque o André ele não aparece muitas vezes pregando, não aparece muitas vezes fazendo coisas extraordinárias ou curando enfermos, mas ele aparece sempre trazendo alguém que tem. Oh glória! Lembra de Pedro? Quem que levou ele? André. Ah, mas o Pedro ganhou 3.000 almas. É verdade, mas quem ganhou Pedro foi André. Agora aqui o Pedro não achou ninguém, muitos não acharam ninguém, mas o André achou um moço, um menino, e ele trouxe. E a Bíblia diz, e trazendo, apresentou-o a Jesus. Eu gosto disso, irmão, por quê? Porque o André nos dá uma lição muito importante. Ele não tinha, mas ele apresentou para Jesus quem tinha. Ele não tinha, mas ele não escondeu quem tinha. Ele não tinha, mas ele não reclamou de quem tinha. Ele não tinha, mas ele não tentou esconder aquele que tinha alguma coisa. Ele trouxe até Jesus como que dizendo, eu não tenho, mas esse menino tem. Eu não tenho, mas esse menino tem. Eu não consegui nada, mas esse menino trouxe alguma coisa para lhe oferecer. Tem horas da nossa vida que nós precisamos ser como André, reconhecer que nós não temos, mas que tem alguém que está perto de nós que tem aquilo que a gente não tem. Oh glória! Aí a gente ora por aquele que tem o que a gente não tem. Aí a gente ora para que Deus use aquele menino que está com pouco, mas que tem alguma coisa para oferecer. André poderia dizer assim, você tem, mas ninguém tem aqui, então fica tranquilo aí, fica na tua aí, porque eu não vou te mostrar para ninguém. Foi isso que ele fez? Não. Ele pegou o André, levou até Jesus e disse, ó, eu achei alguém que tem. Aí primeiro ele apresenta o menino, e depois que ele apresenta o menino apresenta o que tem. E é interessante que antes de apresentar o que o menino tem, ele apresenta o menino. Porque antes de Deus querer saber o que nós trazemos, Ele quer saber quem somos. Porque antes do que trazemos, é quem somos. Nós temos que ser e depois nós trazemos. É como a oferta de Abel e de Caim. Primeiro Abel era, depois ele trazia. Caim não era e trouxe e deu errado, mas Abel era, trazia e deu certo. Então Jesus primeiro vê quem é o menino, e depois que vê, ele mostra, ó, o menino trouxe aí 5 pães e 2 peixinhos. E quando ele apresenta esses 5 pães e 2 peixinhos, parece ser pouco, parece não ser nada, parece que é uma quantidade insignificante, porque afinal eram 5.000 pessoas ali, mas eles pegaram aquele pouco que estava na mão do menino, e eles colocaram na mão de Jesus.
E na mão de Jesus, aquilo que parecia pouco, na mão deles, na mão de Jesus, vai ser transformado em muito. Na mão de Jesus vai ser transformado em algo grande. Na mão de Jesus vai ser transformado em algo que vai alimentar toda aquela multidão. Eles pegaram aquele pouco e disseram: na nossa mão não adianta. Na nossa mão nada vai acontecer. Na nossa mão nada vai mudar. Mas se nós colocarmos na mão de Jesus, Jesus sabe o que Ele vai fazer. Oh, glória a Deus. Eles pegaram o pouco e colocaram na mão daquele que pode fazer muito. Eles pegaram o pouco e colocaram na mão daquele que pode fazer mais. Eles pegaram o pouco e botaram na mão daquele que pode fazer o milagre. Sabe por quê? Porque eles não entendiam de milagre. Então eles colocaram na mão daquele que sabia fazer o milagre. Eles não entendiam de multiplicação. Então eles colocaram na mão daquele que entendia de multiplicação. Eles não sabiam fazer muita coisa com aquele pouco pão e pouco peixe, mas colocaram na mão de Jesus. Entregaram na mão de Jesus, porque sabiam que na mão de Jesus aquele pouco seria muito. Eles entregaram na mão de Jesus e disseram: ó, Jesus, é pouco, mas nós cremos na tua mão, vamos entregar. Entregaram na mão de Jesus. Quando Jesus pegou aquele pouco, aí Jesus vai dar as lições para nós. Porque Jesus pegou só 5 pão, só 2 peixes, e tem 5.000 pessoas na volta dele. Ele precisa agora alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes. Primeira lição de Jesus, a Bíblia diz: e tomando 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos para o céu. Os discípulos olharam para onde procurando a solução? Para a esquerda, para a direita, para trás, na horizontal. Aí Jesus pegou os pães e os peixes, a primeira coisa, mudou a visão: sai daqui e coloca aqui. Porque daqui vocês não encontraram muito, mas daqui tem tudo. Aqui é impossível, mas aqui tudo é possível para aquele que crê. Aqui as portas se fecharam, mas aqui a porta continua aberta. Aqui parece que não tem mais jeito, mas aqui sempre tem jeito. Nessa visão horizontal não tem saída, o povo vai sair com fome. Mas nessa visão aqui tem pão, tem alimento, tem provisão, tem providência, tem recurso, tem milagre, tem unção, tem graça, tem poder, tem autoridade, tem milagre da parte de Deus. Ah, sim! Oh, glória! Irmão, é interessante esse texto, e agora vou alguns detalhes aqui, que Jesus disse para eles: sentai-os e dai vós de comer. O que Jesus estava dizendo é: essa multidão não vai sair daqui com fome. Tem lugares que Jesus foi e não operou milagres. Alguns pela incredulidade daqueles que lhe ouviam. Teve lugares que Jesus foi e Jesus não fez milagre, mas não teve nenhum lugar que ele foi e que ele não deu uma palavra, que ele não deu o pão para aquele que desejava ouvir e não alimentou a fome daquele que estava com fome. Por quê? Porque a igreja onde nós nos reunimos para servir é Deus. Isso aqui é Betel, é casa de pão. Tem pão todo dia, tem pão todo culto, tem alimento para a sua vida, para a sua alma, para o seu coração. Eu não sei como aflito você chegou aqui, mas Deus essa noite mais uma vez tem pão para alimentar você. Ei, na presença de Jesus não sai ninguém com fome. Na presença de Jesus a gente se alimenta da palavra, porque Ele é a própria palavra e a gente se alimenta dele. Ele diz: eu sou o pão da vida que desceu do céu, e quem se alimenta de mim nunca terá fome. Aleluia. Oh, glória. Na casa de Deus nem todo dia pode ter milagre, mas todo dia tem pão, todo dia tem palavra, todo dia tem comida, todo dia tem alimento, todo dia tem a palavra de Deus para te fortalecer. É por isso que às vezes tu chega cansado, mas sai animado, chega se rastejando, mas sai saltando, chega meio pensando em parar, mas sai daqui alegre na presença do Senhor, chega muitas vezes pensando em desistir, mas sai aqui dizendo: eu vou caminhar mais um pouco, eu vou ir mais longe, eu vou andar mais um pouco, eu não vou parar, eu vou continuar, porque tem alimento.
O que Jesus estava dizendo para os discípulos é: não pode despedir essa multidão com fome, dei vós de comer. Eles trouxeram o pão e o peixe. Jesus olhou para cima, tirou a visão da terra, olhou para cima, e se na visão horizontal as portas todas tinham fechado, se na visão horizontal não tinha um mercado, se na visão horizontal o lugar era deserto e não tinha uma padaria, na visão vertical lá em cima senta um Deus que tem a provisão de tudo na sua mão e que pela força da sua palavra tudo se fez. Lá no trono não tem nada impossível, lá em cima não tem nada difícil para Deus. Por quê? Porque para Deus o impossível é só uma de suas especialidades. Deus pode fazer tudo além do que nós pensamos. A gente olha 5 pães e 2 peixes e diz: a multidão vai sair com fome. Ele olha 5 pães e 2 peixes e diz: vai sobrar 12 cestos ainda para levar para casa, todo mundo vai se alimentar, porque a visão de cima é diferente da visão de baixo. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, deixa eu parar nesse detalhe da palavra aqui para lhe dizer. Talvez tu chegou aqui nesse culto de domingo com a visão da vertical, todas as portas estão fechadas e tu está no deserto e não tem saída para o teu problema. Está como os discípulos estavam aqui, o lugar é deserto, não tem padaria, não tem mercado, o problema é gigante e não tem como sair. Primeira lição de Jesus: tira o olhar daqui, coloca o olhar ali, porque Paulo diz: quando eu estou cercado e não tem saída, eu olho para cima, porque é de cima que virá o meu socorro. O teu socorro não vem do homem, o teu socorro não vem da terra, o teu socorro não vem do doutor, o teu socorro não vem aqui de baixo, o teu socorro ainda vem do alto e sublime trono, onde todas as coisas são possíveis. Oh, aleluia! Sabe por que às vezes o nosso problema aumenta? Porque a gente só olha na horizontal, olha para a direita na horizontal, a esquerda é horizontal, para frente é horizontal. Tudo que você olhar nessa visão é horizontal. Aí Jesus está dizendo para você: mas se você fechar os olhos e com os olhos da sua alma, do seu coração, olhar para cima, você vai ver que esse teu problema para mim é nada. Você vai ver que essa dificuldade para mim é nada. Você vai ver que esse problema para mim é pequeno. Você não vai me apresentar o teu problema, você vai me apresentar para o teu problema. Você vai apresentar Deus para o teu problema e vai dizer: o problema para mim é grande, mas o meu Deus é maior que o meu problema. Então o problema está aqui, esse é o meu Deus. Ele assenta no globo da terra, o mar é o escabelo dos seus pés. Tudo Ele pode, nada é impossível para Ele. Esse é o Deus que você serve. Quem sabe tu já tem olhado bastante na horizontal, mas deixa eu te fazer um convite essa noite: olha para cima, porque de cima continua caindo o pão fresco, porque de cima ainda a unção desce, porque de cima ainda a graça vem, porque de cima ainda tem milagre, porque de cima ainda Deus opera, porque de cima Deus ainda abre portas, porque de cima Deus ainda quebra cadeados, porque de cima Deus ainda liberta teu filho das drogas, porque de cima Deus ainda pode curar essa enfermidade do teu corpo, porque de cima Deus abre porta ainda de serviço, porque de cima Deus ainda pode fazer o que de baixo parece impossível. Jesus pegou o pão e o peixe, primeira coisa, olhou para cima, e a Bíblia faz questão de dizer: tomando os pães e os peixes, é pouco, levantou os olhos para o céu. Oh glória! Oh glória, oh glória. Está com um problema grande na mão, olha para o céu. Está com uma dificuldade insolúvel na mão, olha para o céu. Está com uma situação adversa para resolver essa semana, aproveita que é o primeiro dia hoje, domingo, e olha para o céu, porque lá em cima no céu tem alguém ainda que pode te ajudar a resolver o que parece impossível. Tem alguém que pode resolver algo que ainda parece que é improvável de ser resolvido. Jesus pega os pães e Jesus olha para cima, Ele olha para o céu, para aquele que pode fazer. E quando Ele olha, a Bíblia diz,
e agradeceu. Segundo, primeiro, tira o olhar da terra, olha para cima. Segundo, não murmura do que você não tem, agradeça pelo pouco que tem. O milagre não tinha começado a acontecer ainda. Continuava 5 pães e 2 peixinhos, e ainda tinha 5.000 pessoas para comer daquele pouco, mas Jesus já agradeceu, graças te dou. Oh glória, oh glória, porque ele entendia que no reino quanto mais você agradece, mais você recebe. Quanto mais você murmura, mais você fica de mão vazia, mas quanto mais você agradece, mais milagre acontece na sua vida. Quanto mais você agradece, mais Deus abre porta. Quanto mais você agradece, mais Deus age em teu favor. Quanto mais você agradece, mais coisas Deus faz, porque você é fiel no pouco, ele te coloca no muito. Você precisa agradecer. Mas eu estou enfermo, mas está vivo. Mas eu estou desempregado, mas tem saúde para trabalhar. Então não olhe para aquilo que você não tem, olhe para aquilo que você tem e agradeça. Porque o Deus que recebe a gratidão do pouco que você tem, é o mesmo Deus que pode prover o muito que você ainda não tem. Lembra de Bartimeu? Bartimeu não tinha o quê? Ele não tinha visão, mas ele tinha o quê? Fala. Então ele não ficou reclamando do que não tinha. Olha aqui, eu não consigo ver, que miséria, que problema, que dificuldade. Não, ele usou o pouco que tinha. Ele diz, eu não tenho olho, ou melhor, tenho olho mas não enxergo, mas eu tenho voz. Então Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, para cego, não é o que eu tenho, eu vou usar o que eu tenho, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, para cego, não, eu vou adorar com o que eu tenho, Jesus, filho de Davi, não é só filho da Maria, não, é mais do que isso, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, ele usou o pouco que tinha, Jesus viu e atendeu e deu a ele aquilo que ele ainda não tinha, abriu os olhos e ele enxergou. Então, quando agradecemos por aquilo que não temos, ou pelo pouco que temos, nós recebemos aquilo que nós desejamos receber. Jesus pegou o pão e o peixe, os discípulos, quando pegaram, olharam e disseram assim, é muito pouco, isso aqui não dá para nada, isso é uma miséria. Mas Jesus pegou o pouco e agradeceu, graças te dou, porque é pouco, mas tu me deu. Porque é pouco, mas é com esse pouco que eu tenho me mantido. É pouco, mas é com esse pouco que eu estou de pé. É pouco, mas é com esse pouco que eu tenho feito a tua obra. É pouco, mas é com esse pouco que eu tenho cantado. É pouco, mas com esse pouco eu tenho adorado. É pouco, mas com esse pouco eu tenho pregado. É pouco, mas com esse pouco eu tenho feito. É pouco, mas com esse pouco eu tenho machado. É pouco, mas com esse pouco minha família tem sido mantida. Olhou para o céu, agradeceu e disse, graças te dou, porque sempre me ouves. Oh glória. Aí olha o detalhe, a Bíblia diz, e partiu os pães. O normal não seria repartiu? Não. O normal não seria dividiu? Não. Quem divide é o diabo. Jesus não divide, Jesus parte, porque o diabo quando divide diminui, mas Jesus quando parte multiplica. Então Jesus não dividiu, Jesus partiu, e o milagre não foi instantâneo, porque quando Jesus orou e agradeceu, não surgiu um caminhão de pão atrás de Jesus, não surgiu uma montanha cheia de pão atrás de Jesus, não foi isso que aconteceu. Como é que o milagre foi? Não foi instantâneo, o milagre foi partilhado. Na medida que ele cortava, o pão multiplicava. Na medida que ele partilhava, o peixe multiplicava. Por quê? Porque ele não queria fazer o milagre sozinho. Eu partilho para os discípulos e os discípulos partilham para a multidão. Eu partilho para os discípulos e os discípulos para a multidão. A multidão entregava e sempre tinha mais, sempre tinha mais, sempre tinha mais. É Jesus dizendo para eles, quanto mais vocês partilham do que eu dou para vocês, mais Deus dá para vocês aquilo que só Ele pode dar. Ei, você não entendeu? Talvez o milagre não vai chegar como um caminhão de pão na tua
casa, mas vai acontecer que você vai abençoar alguém e Deus vai te abençoar mais. Você vai estender a mão para alguém e Deus vai estender para você. Você vai ajudar alguém e Deus vai te ajudar. E você vai dizer: como assim eu entreguei, já tenho de novo? É que quando você partilha, o milagre não para. Enquanto você partilha, o milagre não para. Oh glória, oh glória, oh glória. Estou sentindo a presença de Deus, hein? Você pode levantar uma de suas mãos ao céu e adorar a Jesus Cristo aqui essa noite. Ei, você pode levantar uma de suas mãos e adorar a Jesus Cristo aqui essa noite. Jesus essa noite trouxe essa palavra ao meu coração quando estava sentado ali, para dizer para a sua vida, para a sua casa: não vai faltar a provisão, não vai faltar a providência. Ei, tu vai olhar para cima, tu vai agradecer, e Deus vai fazer o que só Ele pode fazer por você. Deus vai fazer aquilo que parece pouco nas tuas mãos, coloca na mão de Jesus, que na mão dele se tornará em muito. Na mão dele vai alimentar muita gente. A nossa crise que nós vivemos não é a crise da multiplicação, é a crise dos instrumentos para multiplicação. Lembra da viúva lá, a viúva de Reis? O que foi que acabou? Os vasos ou o azeite? Foi os vasos. Porque o profeta disse assim: pega vaso na tua vizinhança todo, e não poucos. E aí ela pegou o azeite e começou a derramar. Encheu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podia ter dado glória a Deus, né, irmão? Quando parou de encher, aí sabe o que aconteceu? O que a Bíblia diz? E o azeite acabou. Foi isso? Não. O que foi? E acabando os vasos, o azeite parou. Por que o azeite parou? Porque os vasos terminaram. E se não terminasse os vasos, o azeite continuava descendo. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Enquanto tiver vaso, vai ter azeite descendo. Enquanto tiver vaso, vai ter pão multiplicando. Enquanto tiver vaso, vai ter peixe para a multidão. Enquanto tiver vaso, vai ter milagre na igreja. Enquanto tiver vaso, vai ter provisão na tua vida. Enquanto tiver vaso, vai ter o cuidado de Deus para com teus filhos. Enquanto você for vaso, não vai faltar o cuidado de Deus na tua família. Enquanto você for vaso, Deus vai continuar derramando daquilo que só Ele pode derramar na sua vida. O azeite não para, o pão não para, enquanto tiver alguém para partilhar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória! Jesus partia, entregava para o discípulo pegava, entregava para grupos de 50. Agora deixa eu dizer um negócio que me veio aqui. Jesus, antes de fazer esse milagre, Jesus sentou a multidão de 50 em 50. O que é isso? É organização para viver o milagre. Jesus não multiplicou de qualquer jeito, não. Jesus disse: senta de 50 em 50 e eu vou fazer. Porque Jesus organizou em grupos e depois foi alimentando os grupos. Oh glória, oh glória. Aí quando eu penso em organização, eu me lembro que a gente quer viver milagre sem se organizar. Como assim, irmão Joab? Lembra do Elias? Antes de ele queria um milagre, eu preciso que o fogo desça do céu. Mas o fogo não desce de qualquer jeito. Pega as pedrinhas e organiza. Oh glória, oh glória. Pega as pedrinhas e vai organizando. Aí o Elias organizou as pedras, depois fechou os olhos e diz: Deus de Israel, mostra que tu és Deus. O fogo desceu, porque ele se organizou. O que Deus está dizendo é: você precisa de um milagre? Organize-se, arrume tempo para você orar, arrume tempo para você consagrar, arrume tempo para você jejuar, arrume tempo para você clamar, arrume tempo para você adorar. E quando você organizar, o milagre vai acontecer, as pedrinhas vão ficar no lugar e o fogo vai descer. Você vai se organizar e o milagre vai acontecer. Você vai se organizar e o pão vai ser multiplicado. Você vai se organizar e a tua casa vai ser o alvo da bênção de Deus. Oh glória!
Jesus organizou os de 50 e 50, estou terminando. Jesus organizou, pegou o pão, olhou para cima. Depois Jesus agradeceu, começou a partir entre todos. E aí vem um versículo 42 que me deixa maravilhado. O versículo 42 diz: e todos comeram e ficaram fartos. A história que começou com falta, terminou com abundância. A história que começou com pouco, terminou com muito. Porque para melhorar, depois do 42 ainda diz: e levaram 12 cestos cheios de pedaço de pão e de peixes que comeram. Os pães eram quase 5.000 homens. Oh glória! Oh glória, deixa eu encerrar te dizendo algo aqui. Quando essa história começa com os discípulos tentando botar alguma coisa na mão porque não tinham nada. Aí o André achou 5 pão, 2 peixinhos que cabia na mão dele. Quando essa história terminou com os discípulos com um cesto nas costas, nas costas de cada um, levando um cesto cheio para a sua casa. Aí Deus falou ao meu coração, e eu quero falar para você. Eu não sei neste domingo, está iniciando 2024, o que está faltando para você, qual é a vitória que você ora para que Deus te dê. Quem sabe é um filho, é uma porta de emprego, é uma saída para você, eu não sei o que é, mas eu quero te dizer que o teu problema, na mão de Jesus, ele vira a solução. A teu problema na mão de Jesus vai acontecer algo tão maravilhoso, que aquilo que você no começo sentia falta, você vai dizer: agora está pesando a bênção nas minhas costas. Ei, esse cesto está tão grande que está pesando nas minhas costas, mas não tinha nada. Pois é, agora tem abundância para você levar. Para você, vai se alimentar sua esposa, vai alimentar seu filho, vai alimentar toda a sua família, e se bobear vai sobrar até para os vizinhos da tua casa, vão ser abençoados. Por quê? Porque Jesus que operou lá, está aqui, quer operar na sua vida. Eu convido você a estar de pé em nome de Jesus. Oh glória a Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração aqui. E eu quero fazer um convite, com a permissão do pastor, aqui esta noite. E o convite para você é: hoje, nesse domingo, nós estamos começando 2024. Nós estamos começando, está no primeiro mês ainda. E você, quem sabe, está vivendo como os discípulos, vivendo de detalhes, vivendo aquela procura de tentar achar alguma coisa para se alegrar, porque é muito difícil achar alguma coisa, um motivo de esperança. Como os discípulos saíram andando no meio daquela multidão: alguém tem alguma coisa aí, alguém tem alguma coisa aí, porque a gente não tem nada. Mas eu quero te dizer essa noite, nesse ano, Deus vai prover algo novo na sua vida. Deus vai te dar uma ideia, através dessa ideia você vai ser abençoado. Deus vai abrir uma porta, e através dessa porta toda a tua casa vai ser abençoada. Deus vai fazer alguma coisa pela tua família, através dessa coisa você vai ver a provisão de Deus, e você vai dizer: foi Deus que abriu essa porta, foi Deus que abriu esse caminho, foi Deus que me deu essa direção, foi Deus que abriu essa porta para mim. Eu vou pedir para o grupo louvar com um corinho. Enquanto eles louvam, se você quiser sair do seu banco e vir aqui diante do altar e apresentar para Deus aquilo que para você é pouco, se for tudo, Jesus diz: eu quero. Se for tudo, Jesus diz: eu quero esse pouco teu. Porque para você pode ser pouco, mas para Jesus ainda pode ser motivo de alegria, pode ser motivo de festa na sua vida. Pode louvar. Existe um Deus no céu, oh, glória a que a letra no papel não pode descrever. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus, aleluia. Quem sabe você é o menino da multidão. Não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz
o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a olha luta pra e cima, aqui pra faz cima ainda tem cansar o solução. inimigo. Oh, Espírito de Deus, Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a tua menino dos história pães, hoje aqui. menino dos peixes, Jesus está aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Coloque a mão à altura do seu coração, por favor, enquanto os músicos tocam. Feche os seus olhos nesse momento. Os céus estão abertos sobre nós. Os céus estão abertos sobre a sua casa. Os céus estão abertos sobre a tua família. Os céus estão abertos sobre você. Essa é a noite da provisão de Deus. Essa é a noite da providência de Deus. Essa é a noite do recurso de Deus. Quem sabe eu estou pregando aqui para uma pessoa, para uma família essa noite, que chegou aqui e diz: o que eu tenho é pouco demais. Com o que eu tenho essa semana, eu vou passar necessidade. Com o que eu tenho essa semana, a porta fechou, não vejo saída. Deus vai abrir uma porta para você essa semana. Você vai testemunhar o que Deus vai fazer, porque essa palavra é fiel e verdadeira. Você é o menino do pão e do peixe. Alguém está olhando para o que tu tem e diz: não sai nada daí. Deus diz: coloca na minha mão, porque na minha mão o pouco é muito, na minha mão o pouco é o suficiente, na minha mão impossível é especialidade. Pai, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro pela minha irmã, pelo meu irmão, Senhor, que está aqui diante do altar, por esse irmão que ficou no banco, mas está orando por sua família. Deus, eu oro no altar santo nesta noite. Deus, Tu és o Deus que ouve a oração do necessitado. Tu és o Deus que ouve o clamor do justo. Levanta o Teu braço forte esta noite para atender esta oração, para responder essa súplica, para glorificar o Teu nome. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro que nessa casa vai haver a Tua provisão. Eu declaro que nessa família vai haver uma providência no céu. Eu declaro, Senhor, que esse pouco desse ano vai virar muito, e que no final desse ano vai estar sobrando o cesto para contar o testemunho de ação de graça. Jeová, Deus de vida, receba em nome de Jesus a bênção de Jesus. Jeová, receba em nome de Jesus a vitória do Deus Senhor. de paz, receba em nome de Jesus a providência divina. Receba em nome de Jesus o bálsamo. Vai mudar a tua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém
ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Em nome de Jesus, seja ministrado pelo Espírito Santo. Seja ministrada pelo Espírito Santo. Seja ministrado pelo Espírito Santo. Aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo bradará no teu coração. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. Aleluia. Só nos resta agradecermos ao Senhor. E eu quero dizer o que sinto na minha alma. Deus estendeu a mão sobre a tua vida. Você não vai ser mais o mesmo. A tristeza foi embora. As portas que estavam fechadas se abriu. Saia daqui dizendo para você mesmo: eu não sou mais o mesmo. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Digam todos: Deus os abençoe em nome de Jesus.